Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo review desse livro aqui, O Plano, Elimine os Alimentos Saudáveis que Surpreendentemente Engordam e Perca Peso Rápido. É da autora Lynn Janet Recitas e é do selo best-seller da editora Record. É um livro que fala sobre alimentação, sobre dietas e emagrecimento. Nesse livro, a autora desvenda os mistérios do ganho de peso. Então, sabe aquelas pessoas que tentam se alimentar de maneira saudável, que fazem assim, milhares de dietas e mesmo assim continuam engordando? E aqui ela diz o seguinte, que na verdade o ganho de peso é uma questão mais de química do que de calorias. Então ela bate na tecla de que não existem alimentos saudáveis, né? Mas sim alimentos que funcionam para o seu corpo, para o corpo de cada pessoa, justamente porque a química de cada corpo é única. Então tem alimentos que são considerados saudáveis, mas que para determinada pessoa não vai funcionar, e ela vai acabar ganhando peso, enquanto que para outras pessoas aquele alimento funciona super bem. Então assim, é uma perspectiva super interessante, na verdade. Esse livro me atraiu assim num primeiro momento porque essa coisa assim de dieta, de preocupação com alimentação saudável é uma coisa muito próxima da minha vida. Eu sempre me preocupei com isso, assim, confesso que até demais, eu sou meio encanada, assim, né, meio demais encanada com questões do corpo, com peso e tudo mais. Eu acompanho muito de perto, assim, se eu ganho peso, se eu perco peso, enfim. E no meu dia a dia, assim, na minha rotina, eu sempre tento me alimentar de maneira saudável. Então é por isso que esse livro, assim, me encantou logo de cara, assim, despertou minha curiosidade, digamos assim. E eu vou contar pra vocês um pouquinho mais, né, do que se trata, na verdade, o livro, o plano em si, por que é bacana ter esse livro na estante, né? Logo no início, a autora já começa dizendo pra gente que, na verdade, o grande vilão do ganho de peso é a inflamação. Na verdade, são as inflamações, né, no nosso corpo. E essas inflamações, elas são muitas vezes causadas por alimentos, né? Então, se você passa anos da sua vida, décadas, se alimentando com comidas que te provocam essa inflamação e você não sabe, você vai ao longo do tempo ter uma inflamação crônica em você o tempo todo. E aqui ela diz que à medida que essa inflamação vai crescendo e vai passando o tempo, você passa também a ser sensível a outros alimentos que antes você não era. Então, assim, se tem um grupo pequeno de alimentos que não funciona para você na sua juventude e você continua a se alimentar desses alimentos que não vão bem com a sua química, o seu grupo de alimentos sensíveis, digamos assim, vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Então você vai chegar numa época da sua vida que muitos alimentos vão te causar essas inflamações. E são inflamações assim que a princípio que você não detecta, sabe? Mas que elas estão no seu corpo e uma das coisas que elas fazem é fazer você ganhar peso. Outra coisa também muito interessante, assim, que a gente também já está cansado de ouvir e às vezes não consegue aplicar na nossa vida diária, é a questão do sal, porque aqui também a autora diz pra gente que o sal, ele ativa muito as inflamações do nosso corpo, né? Então, por isso, na verdade, o que a gente está acostumado a ouvir é que o sal retém líquido, faz a gente inchar e etc. Mas enfim, isso também está relacionado com as inflamações, né? Então o sal também é um grande vilão e fala também da importância de beber água, né? Sempre. Aí mais pra frente o livro também aborda a questão do metabolismo, né? Do envelhecimento. Inclusive, ela fala que o próprio processo de envelhecimento está relacionado às inflamações do corpo. O livro em si ele é bem simples, né? Então ele traz alguns quadros, né, com histórias reais, né, que a autora conta pra gente, traz cardápios também, algumas receitas. Outro ponto bem interessante que a autora esclarece aqui é que o peso ele nada mais é do que o simples dado. Então assim, na verdade o peso indica pra gente a resposta do nosso corpo a determinados alimentos, né? Então se eles funcionam bem ou não. Então por isso que às vezes a gente oscila muito o peso em um curto espaço de tempo, pode estar relacionado a isso também. Falando mais do plano em si, aqui na quarta capa mesmo, ela diz, né? O plano não é uma dieta, é uma forma de transformar seus hábitos alimentares para sempre, e é por isso que funciona. Então, esclarecendo melhor, o plano que a autora fala aqui, que ela explica nesse livro, ele é composto por 3 fases.
E como eu disse, não é uma dieta, é como se fosse uma reeducação alimentar, mas para descobrir, na verdade, os alimentos que funcionam para a sua composição química, para a composição química do seu corpo. Então são 3 fases. A primeira fase é desintoxicar o organismo, e aqui ela dá detalhes de como fazer, né, cada fase, etc. Tem inclusive nessa parte de desintoxicação, ela coloca algumas receitas que dá pra você fazer, né? Então a proposta assim, na primeira fase você desintoxica, elimina alimentos que podem ter alguma reação negativa no seu corpo, meio que pra zerar mesmo. E daí a segunda fase é a seguinte, você começa a testar os alimentos, né? Então grupos de alimentos e ver como o seu corpo responde em relação a eles. Então também é uma parte muito interessante porque você vai descobrindo sabe, alimentos que talvez você nunca tivesse prestado atenção, sabe, que você achasse, ok, né, normal, eles podem, de repente, reagir de uma maneira negativa no seu corpo. Então, a segunda fase consiste nisso, nessa experiência, nesse teste. A terceira fase, ela chega meio que pra aprimorar, digamos assim, esse teste, né? Ela meio que te dá os conhecimentos que você precisa para poder começar a testar alimentos por conta própria. Na verdade, nesse estágio final, a gente aprende tudo o que é preciso para testar os alimentos sozinhos. Então, tanto alimentos assim, né, que a gente come em casa, como também cardápios de restaurante. E a partir desse teste, pelo menos ela diz que a gente consegue obter resultados precisos, né? Se aqueles alimentos ou aquele cardápio faz bem ou não pra gente. Então, como eu falei, além das receitinhas, né, para a primeira fase de desintoxicação, o livro também traz os cardápios, né, para cada fase do plano e também dá dicas, né, de como escolher melhor os restaurantes, de como proceder, na verdade, nas viagens e nas ocasiões especiais que a gente está exposto a um monte de alimentos que durante, né, esse procedimento, né, do plano, podem de repente atrapalhar, né, os testes que a gente está fazendo. Então é muito interessante, também vem com um cálculo para saber o nosso consumo de água, fala um pouco também de exercícios físicos. Então assim, eu diria que é um livro assim, bem completo dentro da proposta, né, dentro desse plano, para esclarecer melhor essa questão, né, dos alimentos em relação com a composição química do corpo, então o que funciona, o que não funciona. E também é bom frisar, né, que a proposta desse livro, dessa autora, é justamente ela desconstrói essa ideia que a gente tem de alimento saudável, né? Porque o alimento vai ser saudável se ele faz bem pra você, pro seu corpo, e não é que ele é um alimento universalmente saudável, né? Então, se vocês derem de cara com esse livro na livraria, é interessante pegar, dar uma folheada, sabe? Ver um pouco do conteúdo dele. E ver a quarta capa também, porque tem coisas bem interessantes. Por exemplo, alimentos como farelo de aveia, salmão, iogurte grego, que, sei lá, todo mundo diz que é saudável, né? E realmente eles devem fazer super bem para grande parte das pessoas, mas, segundo o livro, existem pessoas que não se beneficiam desses alimentos. E outra coisa é que a questão, né, no plano não é só o emagrecimento, mas sim a recuperação da saúde, né? Porque a saúde e o peso adequado, elas andam lado a lado. E se você se alimenta bem, se você consome alimentos que não te prejudicam, mas que são benéficos para você, então, consequentemente, você vai ter um peso legal, adequado para o seu corpo e você vai ganhar saúde com isso, né? Então essa foi a parte que eu mais gostei, na verdade, do livro, né? Ela não bate só na tecla do regime, etc, até porque o plano não é uma dieta, mas sim uma descoberta, na verdade, eu diria uma redescoberta dos alimentos, né? E eu recomendo demais esse livro mesmo. É um livro ideal, assim, pra ter na estante, pra ter num lugar, assim, de fácil acesso, consultar sempre, explorar, né, essa questão da alimentação, né, e de olhar mais de perto também o que a gente consome, né, de que maneira a gente consome. De repente a gente come indiscriminadamente determinado tipo de alimento porque dizem que é saudável e de repente pra gente nem faz tão bem. E aqui na quarta capa, ele diz que com o plano a pessoa se sente melhor em apenas 20 dias, né. Eu acho, assim, meio complicado dar prazos, né? Assim, por exemplo, em tantos dias você vai notar a diferença. Mas olha, eu acho muito válido, né? Que sejam 20, que sejam 10, que sejam 30. A questão é que o que é proposto nesse livro não é durante um período, mas é para a vida toda. Então isso que eu acho que é a questão mais interessante disso tudo, né? Não é uma dieta que você vai seguir para perder tantos quilos e acabou.
É uma reeducação alimentar e, como eu disse, uma redescoberta da sua alimentação. Eu confesso que eu ainda não fiz, mas eu pretendo sim testar alguns alimentos, né? De repente seguir a desintoxicação para ver como o meu corpo responde, né? Por exemplo, eu nunca me dei muito bem com glúten, com pão, apesar de que eu não tenho nenhuma intolerância, nenhuma alergia, mas enfim, não é um alimento que se eu comer muito e sempre, aquilo não me faz bem. Eu já notei isso, assim, de eu mesma prestar atenção, né? Antes mesmo do livro. Eu acho muito interessante, muito válido. E é isso, gente. Leiam porque vale a pena. E espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, cliquem em curtir. Sigam o blog, sigam o canal. Dividam comigo as opiniões de vocês. Se vocês já conheciam o livro, se vocês já conheciam esse plano mesmo, se vocês concordam, o que funciona pra vocês, enfim. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, né, de alimentação. Então, o que vocês quiserem falar, eu vou adorar saber e de repente trocar figurinhas com vocês. Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima!